Nessa quarta-feira, dia 9/4, Flamengo perde por 2-1 por Central Córdoba. E comentaristas, torcedores ficaram irritadíssimos com a escalação do Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz deu a sua resposta. Veja o vídeo até o final e veja como ficou surtado o pilhado do canal Canelada Futebol Clube da Jovem Pan Esportes. Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite de vergonha no Maracanã. Uma noite onde tem que se criticar Felipe Luiz e José Boto. Porque eu elogio o Felipe Luiz, eu sou fã do Felipe Luiz, mas eu não tenho rabo preso com o Felipe Luiz. Eu não tenho que ser baba-ovo de Felipe Luiz. O que José Boto e Felipe Luiz fizeram hoje com a torcida do Flamengo é sacanagem. É sacanagem. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo que lotou o Maracanã, que pagou caro pelo ingresso do Maracanã, porque José Boto não sabe nada de futebol brasileiro. José Boto não pode dizer, brasileiro é a prioridade. Vai estudar o futebol brasileiro. Libertadores sempre foi e sempre vai ter que ser prioridade no Flamengo e em qualquer clube do Brasil. Porque você, José Boto, entende de Portugal. Você ainda não entende nada do futebol brasileiro. Você acabou de chegar no Flamengo e agora quer dizer que um português vai decidir o que é prioridade ou não para o gigante do futebol brasileiro. E o Felipe Luiz tem culpa por concordar com essa palhaçada. Não pode, no primeiro jogo do Flamengo, dentro do Maracanã, na Libertadores, escalar o time sem 2 dos seus principais jogadores. Sem 3, na verdade. Porque o Pulgar hoje também é um dos principais jogadores do time. Entrou com o narizinho em pé. Entrou com o rei na barriga. Então, o mesmo pilhado que elogia tanto o Felipe Luiz, que diz e continua dizendo que ele pode ser o grande treinador do futebol brasileiro, hoje tem que criticar. Isso é sacanagem com o torcedor. Entrar em campo sem o Wesley, sem Gerson e sem Pulgar, desmerecendo o Central Córdoba, mereceu se lascar. Porque Libertadores não combina com o rei na barriga. Libertadores não combina com o narizinho em pé. Libertadores ganha o time que tem raça, o time que respeita a competição. E hoje o Flamengo não respeitou o que é Libertadores. Hoje o Felipe Luiz não respeitou o que é Libertadores. Hoje o José Boto não respeitou o que é Libertadores. E eu já dizia, se tiver palhaçada de poupar em Libertadores por dizer que o brasileiro é prioridade, eu vou criticar. O Flamengo hoje, ele pode se tornar, ao lado do Palmeiras e ao lado do São Paulo, os únicos 3 que podem se tornar tetracampeões de Libertadores. Pode ser o maior campeão da história da Libertadores no futebol brasileiro. E essa palhaçada que o Flamengo apresenta no Maracanã, porque tem torcedor que também não aceita crítica. E aí tá me dizendo, mas o Gerson e o Wesley entraram, o Pulgar entrou. Não é a mesma coisa. Você começar jogando, você entrar quente no jogo e você entrar no segundo tempo. E outra, o narizinho em pé e o desmerecimento da competição que o Felipe Luiz e o José Boto tiveram hoje, isso passa pro jogador. Ou você acha que o jogador não percebe que o treinador tá desmerecendo a competição, que o diretor de futebol tá desmerecendo a competição? O que foi feito hoje no Maracanã é um absurdo. O Flamengo perdeu para um time minúsculo da Argentina, diante da sua torcida. Nem os torcedores, eu estava vendo as imagens aqui, nem os torcedores do Central Córdoba estão acreditando. Ninguém está acreditando. Eu não estou acreditando. O torcedor do Flamengo não está acreditando. Então, Felipe Luiz, você é muito bom. Você é um cara com baita potencial. Mas tira o reizinho da barriga.
não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso, a responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, as decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam, mas eu repito, não é não priorizar a Libertadores, queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores como fiz ano passado e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada, e se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas. Eu acredito assim que se houve, como você falou, esses erros técnicos ou de desconcentração, e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu sim acredito foi que até o gol estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área, o time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas, porque como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo, e se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então eu isento eles de toda essa culpa, porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor eles, mas não acho que foi isso. Todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo. É isso aí. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva, dê um joinha, marque o sininho ali, ó, para você receber sempre as nossas notificações, as nossas melhores notícias. É isso aí, compartilhe também. Valeu, obrigado. Série A TV com você.